Bem-vindo, ouvinte focado na corrida! Esse é o 9º episódio do Drops Vida Mais Corrida, o primeiro de muitos que virão em 2016. Vamos ao primeiro episódio do nosso podcast desse ano. Eu sou o André Tato Cardoso e esse é o Vida Mais Corrida, que você encontra em vidamaiscorrida.com, no Facebook e Twitter como Vida Mais Corrida e no Instagram como Vida Mais _Corrida. Siga a gente, compartilhe as suas experiências em corrida e vamos começar o primeiro episódio do ano. Vamos lá! O episódio de hoje vai trazer um tema super controverso e polêmico no mundo da corrida. Na verdade, alguns episódios pelos quais eu passei aí na corrida de São Silvestre, ou no que envolveu a corrida de São Silvestre, me fizeram refletir um pouco, não só sobre corrida, mas também sobre o nosso momento atual, político, econômico, social. A gente vai discutir um pouquinho isso daí. A gente vai ter também a participação da Clarice Boni, uma corredora iniciante aí nos seus primeiros quilômetros, nas suas primeiras provas, que participou do sorteio que a gente realizou do livro Corrida de Rua, Perguntas e Respostas, e foi a ganhadora, então contribuiu aí com a gente, com o depoimento dela, de como Vida Mais Corrida vem ajudando ela a voltar a correr. Bem interessante, a gente vai ter esse depoimento aí para você. Além disso, eu vou comentar um pouco sobre a semana de treino, a 6ª semana de treino para Two Oceans. Pois é, faltam apenas 10, os treinos vêm se intensificando, vamos discutir um pouco desse tema. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Vem aí um tema super controverso. Vamos lá! A matéria dessa semana, lá do nosso blog Mais Vida, no vidamaiscorrida.com, é sobre a corrida de São Silvestre. Na verdade, eu, desde o começo, desde que eu comecei a fazer o blog, estava pensando em, nessa última semana, escrever sobre a São Silvestre, que é uma prova super tradicional, super frequentada, super desejada por corredores do Brasil inteiro. Então, como eu sabia que eu ia participar, estava com a inscrição feita, pensei, vou escrever sobre a São Silvestre. Porém, alguns episódios que aconteceram nessa semana de São Silvestre, na prova e alguns dias depois, me fizeram refletir um pouco mais profundamente, indo um pouco além da corrida. Então, lá no blog eu coloquei os 3 episódios que causaram essa reflexão e depois um apanhado geral. O que eu quero colocar aqui antes de comentar sobre a matéria é que esse texto ele não está revestido de nenhuma moralidade, de nenhum ponto um pouco mais crítico sobre quem tem alguma ação parecida sobre os episódios que eu comentei. É claro que quando a gente está começando a correr, a gente participa de provas, eventualmente a gente ainda não se habituou a como planejar as provas, não consegue fazer as inscrições, as organizadoras aqui no Brasil não são muito bem estruturadas para conseguir prover aí uma inscrição ou com muita antecedência, ou do contrário, que você consiga fazer a sua inscrição muito próximo ao evento, quando você decide em cima da hora. Enfim, essa desorganização certamente leva a alguns problemas e incentiva que os corredores acabem tendo atitudes que, obviamente, não são as ideais. Mas, enfim, passando por esse preâmbulo aí, o que eu quero colocar é o seguinte. O primeiro episódio que me fez refletir um pouco sobre a São Silvestre foi quando eu terminei a prova, me dirigi à retirada de medalhas e 2 caras na minha frente, então 2 homens aí de cerca de 35, 40 anos, sei lá, eles estavam combinando como eles iam fazer para enganar a menina que entrega as medalhas. Então eles estavam ali, um deles inscrito, o outro não, e aí o que estava inscrito estava destacando o vale-medalha, vamos dizer assim, e aí eles combinaram de rasgar o vale-medalha no meio e falar para a menina que estava entregando as medalhas que tinha danificado ali, mas que cada um tinha o seu, porém os 2 tinham rasgado. E aí cada um iria em uma menina, ia pedir a medalha, enfim. Aquilo me chocou um pouco e eu fiquei só observando para ver qual atitude eu ia tomar, se eu avisaria ou não a pessoa que estava entregando as medalhas sobre o golpe, vamos dizer assim. Felizmente o que aconteceu é que a menina já estava meio esperta com coisas desse tipo, que me faz pensar que mais e mais pessoas devem tentar alguma coisa parecida com mais frequência, e aí ela já estava esperta e acabou não dando as 2 medalhas para os caras.
Então, felizmente eu não precisei avisar nada e nem causar ali nenhum constrangimento para nenhum lado, mas isso realmente ficou me fazendo pensar que tem alguma coisa muito errada sobre isso. O segundo episódio foi quando eu peguei a medalha, saí ali para me dirigir ao meu carro, que eu tinha parado nas proximidades, e aí um senhor me abordou na rua, um senhor um pouco mais velho, com certeza não habituado a corridas, não de São Paulo, então ele deve estar ali para o ano novo, para comemorar com a família, e estava vivendo aquele clima ali, e me perguntou com toda a inocência, cara, por que algumas pessoas têm medalha e outras não? E aí eu pensei um pouco e respondi para ele, basicamente, em uma analogia, falando que, como em uma festa, tem gente que paga a festa e tem gente que vai de bicão ali, e mais ou menos era isso que estava acontecendo. Quando eu percebi que ele não estava entendendo muito bem a analogia que eu queria fazer, eu dei uma risada e falei para ele, cara, assim, algumas pessoas vêm correr, mas não pagam a inscrição e aí não tem direito à medalha, é basicamente isso que acontece. E aí o que me surpreendeu foi o comentário dele, e aí a conivência social que a gente tem com coisas erradas. Ele falando assim, poxa, mas que pena, né? Todo mundo que tá aí merecia a medalha. E aí eu pensei novamente, putz, tem alguma coisa muito errada com as pessoas. A gente tem uma conivência com o que é errado que é muito grande, é quase inexplicável. E o terceiro e último episódio que me trouxe aí para esse pensamento, para essa reflexão, foi já na segunda-feira, quando eu fui para o trabalho, estava vendo as notícias, e aí vi no UOL a notícia de um corredor, acho que de 56 anos ou algo assim, suspeito de ter cortado o caminho, porque o tempo de prova dele era bastante incomum, tanto para a faixa etária quanto para o histórico de corridas do próprio indivíduo. Então, o que mostra claramente que, muito provavelmente, na verdade, né, a gente não tem prova, eu não tenho nenhuma prova, mas o que faz a gente pensar é que o cara cortou o caminho ali da São Silvestre só para ter um tempo melhor, ou só para falar que concluiu a prova, e o quanto aquela pessoa estava se enganando e enganando todos os outros em volta dele. E aí, esse foi o terceiro episódio que me fez pensar novamente que tem alguma coisa muito errada com o mundo. E aí, o que eu queria trazer, na verdade, para reflexão, sem nenhum juízo de valor, é que eu vi muitas pessoas, desde o início da prova, gritando fora Dilma, fora Alckmin, fora tudo, fora Eduardo Cunha, enfim, reclamando do que obviamente está errado no nosso país, mas muitas dessas pessoas não estavam inscritas, ou algumas dessas pessoas talvez tenham tentado roubar uma medalha no final, algumas delas tenham cortado o caminho, algumas delas tomaram água que não pagaram. Então, assim, é difícil a gente pensar que tanta crítica se tem em relação à política, ao governo, à economia, mas quando a gente vai olhar de perto as pessoas, as atitudes simplesmente refletem tudo isso. E aí eu finalizo o texto com uma frase que é muito clássica e muito batida, mas que diz basicamente que em uma democracia o governo é necessariamente reflexo do povo, reflexo de quem elege ele. E infelizmente isso fica claro em vários âmbitos da sociedade, e nós que adoramos correr, infelizmente não estamos imunes a isso. Na verdade, a corrida é só mais uma parte, só mais uma faceta da nossa sociedade. E infelizmente reflete, além de tudo que ela tem e nos causa de bom, também tudo que a gente é essencialmente ruim, desonesto e não correto. Então, esse é o texto aí, um assunto que eu sei que é polêmico. A ideia não é fazer nenhum juízo de valor sobre quem tomou uma atitude ou outra, quem correu com ou sem inscrição, não é esse o ponto, mas é sim o ponto de, para a gente criticar, para a gente melhorar o nosso país, a gente tem que melhorar individualmente cada uma de nossas atitudes. E a São Silvestre, com certeza, é um choque de realidade para quem pode imaginar ou se iludir que a gente está melhorando ou indo no caminho certo. Infelizmente, a gente ainda tem muito para melhorar. Isso fica bem claro, por exemplo, numa prova dessa de grandes proporções.
Bom, eu avisei, o assunto era polêmico, por isso que a gente se alongou um pouco nesse episódio aí sobre a São Silvestre, sobre essa reflexão um pouco mais social e política, mas eu acho que vale a discussão, vale o raciocínio e o pensamento aí, fica pra gente ter isso na memória. Bom, vamos agora ao nosso treinamento da semana. Na última semana, então, eu segui pela sexta das 16 semanas de treinamento para Two Ocean, então só faltam 10 agora. A semana continuou como vinham as outras, então começando com um dia off, na terça-feira um treinamento um pouco mais leve, só para soltar um pouco. Na quarta-feira, aí antes do ano novo, um treino de subidas. Na quinta-feira, novamente um treino de volume. Sexta-feira off, dia 1, primeiro dia do ano, demos uma descansadinha aí. No sábado eu fiz 32 quilômetros pelo Ibirapuera, bastante chuva. Coloquei um post lá no Instagram que teve bastante repercussão, foi bem legal, obrigado pessoal, foi show de bola. E no domingo eu fui no Parque da Água Branca fazer os 10 quilômetros pós-treino longo, também para dar uma soltada, bem legal lá, vou comentar um pouco do parque no Dicas de Lugares aí daqui a pouco no podcast. Esse foi o treinamento da semana, todos esses dias aí intercalados com musculação de membros superiores, inferiores e fortalecimento de core. Tô tentando manter aí pelo menos de 2 a 3 vezes por semana o fortalecimento de core, que é bem importante, principalmente para provas mais longas aí, esse suporte para corrida. Então é uma dica aí de muitos blogs, treinadores e revistas especializadas em treinamento, que a gente tem aí um bom suporte de abdômen, lombar, costas, toda essa parte bem importante pra gente da corrida, beleza? Essa foi a semana de treinamentos. Os treinamentos continuam duros, pesados. Eu continuo fazendo a suplementação com os produtos da linha Herbalife 24 horas, com a coach Karen Ozek. E vamos indo. Uma coisa que eu queria comentar, que tem me ajudado também nos treinamentos, no Natal e no Ano Novo e em toda essa época aí, amigo secreto e etc. Tudo que eu ganhei de presente, né, nessas festividades foi sobre corrida. Então ganhei um cinto bem legal, de uma marca específica aí, que é um cinto que não deixa o celular molhar, então teoricamente ele é impermeável à chuva, à água, suor. Tem funcionado legal, então foi um bom presente que eu ganhei de amigo secreto aí, show de bola. E ganhei um livro também da minha noiva, um livro bem legal que tem os depoimentos de alguns empresários que correm, então tem tudo a ver também com o nome do nosso site, é Vidas Corridas o nome do livro, bem bacana. E li o livro da Editora Forte que eu sorteei aí durante essa semana também, o Corridas de Rua Perguntas e Respostas, um livro ótimo, bem prático, bem direto, de leitura fácil, que ajuda bastante no dia a dia da corrida. Então, esses foram os presentes aí de Natal e amigo secreto e etc, que tem ajudado a manter a motivação e sempre manter focado aí no treinamento para Two Oceans. Vamos lá. Bom, no Mais Lugares de hoje eu vou falar sobre o treino que eu fiz no domingo no Parque da Água Branca. É um parque localizado ali na região de Perdizes, em São Paulo, perto ali da Barra Funda, do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras. É um parque bem legal, bem familiar, tem bastante animais, bastante área verde, parque gostoso de se treinar, não muito grande. Se você der a volta completa nele, deve ter aí cerca de seus 1 quilômetro e um pouquinho, mas você pode diversificar um pouco as voltas, dando uma volta numa pista ou numa área ali de terra batida, de areia. Você pode passar perto ali dos aras onde ficam ou ficavam os cavalos. Enfim, você pode diversificar um pouco os trajetos e ir variando o seu treino para não ficar muito monótono. Para treinos curtos, talvez seja uma boa opção. Ele tem uma área que é uma subida logo na entrada do parque, na Avenida Francisco Matarazzo. Tem uma subidinha ali com aclive de uns
200 metros de comprimento, numa angulação que, não sei, mas deve ser algo em torno de 5 a 10 graus, nada muito forte, mas que vale a subidinha ali, vale o treino. Então é uma boa dica para quem quiser um lugar diferente para treinar aqui em São Paulo, ou para quem estiver vindo de fora visitar também vale a pena. Nos sábados, domingos e, se eu não me engano, nas terças-feiras, tem uma feira orgânica também, que vai até meio-dia. Infelizmente eu cheguei um pouco tarde demais, mas rola um café da manhã lá. Na verdade, você pode comprar ali algumas coisas e tomar como café da manhã. Bastante coisa orgânica, natural, para quem gosta de produtos veganos, algumas coisas sem origem animal, enfim, um café da manhã diferente, que parece bem legal, bem gostoso, todo mundo fala que vale a pena. Eu, infelizmente, cheguei tarde, mas fica a dica, tá bom? Bom, pessoal, e agora eu vou ter o prazer de receber aqui hoje no nosso podcast a Clarice Boni. A Clarice Boni é uma amiga, na verdade, uma companheira de trabalho agora, e ela tem acompanhado Vida Mais Corrida, participou do nosso sorteio do livro e foi a ganhadora, na verdade, desse sorteio. E eu queria perguntar para ela como que ela começou a correr, como que é a história dela na corrida, algumas idas e vindas que ela teve, onde ela costuma treinar, para deixar de dicas aqui pra gente, pros ouvintes do Vida Mais Corrida, e ver com ela como que o Vida Mais Corrida tem ajudado a manter ela motivada, voltar aos treinos e encarar a rotina de trabalho com os treinamentos. Clá, por favor, se puder comentar aí com a galera como que tem sido a sua volta à corrida, essas idas e vindas e a sua motivação, vai ser um prazer te ouvir, por favor. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clarice, eu tenho 29 anos e eu moro em Campinas, mas eu sou de Itu, ambos interior de São Paulo. Há aproximadamente 3 anos eu comecei a correr, completei 2 provas de 5 km. Mas aos poucos eu fui abandonando o esporte. No início do ano passado, em 2015, eu pensei novamente em começar a correr. Mas os meses foram se passando e eu não fui correndo. Até que mais ou menos a partir de outubro, a correria foi outra. E eu decidi que completaria uma prova ainda em 2015. Olhei no calendário de corridas, tanto nas cidades de Campinas e de Sorocaba, que é bem pertinho de Itu, e escolhi a última prova do ano, 20/12. Para ver se eu tinha um tempinho um pouco a mais para me preparar. Peguei uma planilha, coloquei um tênis e fui. Nesse meio tempo, conheci o Vida Mais Corrida, que acompanho tanto pelo Facebook quanto pelo Insta. Como eu comecei a correr assim há pouco tempo, alguns meses só, aproveito as super dicas que o André coloca no blog sobre como escolher um tênis. E sim, eu comprei o meu tênis depois de ler esse post. Sobre motivação, eu acho muito importante, e curiosidade. Para mim, a corrida, ela segura um pouco a minha ansiedade e eu me sinto bem mais focada depois. E esse post de motivação foi super interessante. E eu acho que conforme eu vou lendo as dicas do André e de outros corredores, eu acredito que dessa forma, absorvendo as experiências dos corredores mais preparados, eu consigo encurtar um pouco o meu caminho e com certeza ele se torna mais prazeroso. Aliás, eu tô super feliz, porque eu participei de uma promoção do Vida Mais Corrida e eu fui sorteada. 2016 já está começando melhor. Eu ganhei um livro, o Corrida de Rua, Perguntas e Respostas. Estou correndo cerca de 3 vezes na semana. Quando eu consigo faço um dia a mais ou outro a mais, mas isso é meio raro. Eu costumo correr no bairro de Santa Genebra, na Praça Capital, que é perto da minha casa, nos dias que eu tô mais animada. Os dias que eu tenho que vem aquela preguicinha, eu gosto de ir ao entorno da Lagoa do Taquaral, que é um lugar que todo campineiro vai correr, vai andar de bicicleta. Vai uma galera mesmo, até a prefeitura fechou uma das pistas, para que o pessoal que faz atividade física possa ter um espaço um pouco maior. E ver todo mundo se exercitando me dá uma energia extra, e um pouco de vergonha na cara também, para conseguir ir um pouquinho mais além. Como outro dia, que eu vi um senhorzinho que acho que ele tinha uns 80 anos, me ultrapassou correndo na subida. Eu tava andando na subida e o senhorzinho tava correndo. E depois disso eu voltei a correr, porque ele tava conseguindo correr e eu queria conseguir também. Quando eu tô em Itu, na casa da minha família, eu gosto de correr na Avenida Galileu Bicudo, que ela é fechada aos domingos. E ali tem uma barraquinha que vende uma água de coco estupidamente gelada para depois do treino. Para esse 2016, eu espero um ano ainda melhor, com mais treinos, menos desculpas e mais respostas. E essas respostas já começaram a chegar, agora que eu ganhei um livro novo. Um abraço a todos vocês, um ótimo 2016 e acho que nos encontramos correndo por aí.
Show de bola, Clá. Nossa, que felicidade, que legal saber que o Vida Mais Corrida realmente tem ajudado as pessoas a voltarem a correr, a se manterem motivadas, saber que o nosso blog também tem ajudado a manter as pessoas realmente interessadas em corrida, lendo e aprendendo mais sobre o assunto, compartilhando as suas experiências conosco. Então, brigadão pela participação. Parabéns por ter ganhado o livro, eu espero que você aproveite bastante e fica aqui o agradecimento também à Forte Editora pela parceria e recomendo aí quem puder entrar no site da Forte, forteeditora.com.br, tem os perfis sociais também, eles têm um portfólio bem legal de materiais científicos, didáticos ou paradidáticos sobre corrida, esportes em geral, fitness e saúde. Fica a dica aí para quem quiser ler mais e se aprofundar sobre o assunto, beleza? É isso aí, ouvintes do Vida Mais Corrida. A gente está chegando ao final aqui da nossa 9ª edição, a primeira edição de 2016. Novamente, muito obrigado pelo retorno que vocês têm nos dado, por cada vez mais estarem ouvindo o Drops Vida Mais Corrida, o podcast Foca na Corrida, que vem se consolidando aí como um dos principais podcasts de esporte do Brasil, um dos principais podcasts de corrida, junto com outros já clássicos aí, bem tradicionais, muito interessantes, estruturados que a gente tem, que a gente é fã, que a gente acompanha. É uma honra participar desse ilustre hall aí de podcasts sobre corrida. Então, a gente conta com a participação de vocês. Se você quiser participar como participou hoje a Clarice e outras pessoas nos outros episódios, é só mandar pra gente o áudio de vocês com esse perfil aí de 2 a 3 minutos, falando sua história, onde você costuma correr, quais provas você correu, enfim, conta um pouco sobre você e a corrida, manda para vidamaiscorrida@gmail.com. Siga a gente lá no Facebook, curta a nossa página, Vida Mais Corrida, e acompanhe também o nosso Instagram, Vida Mais _Corrida. Esse é o podcast Foca na Corrida. Vamos continuar 2016 aí com fôlego total. Valeu, Rodrigão. Valeu, Foca na Corrida. Valeu, ouvintes. Vamos lá, um grande abraço para todo mundo. André Tato Cardoso é biomédico, mestre em Ciências da Saúde, com especialização em Medicina Tradicional Chinesa e MBA em Marketing, além de criador e editor do site Vida Mais Corrida. Esse podcast foi editado por Foca na Corrida.